tenha espaço e abrigo nos nossos corações. Hoje a gente vai falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. A gente já conhece a doutrina espírita já há um tempo, a gente que já frequenta, a gente já ouviu falar, né? Que existem os laços de sangue e existem os laços espirituais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse mês também, de setembro, em que o pessoal da saúde trabalha a questão da valorização da vida, do não suicídio. É bom a gente vibrar hoje, né? Pensando na vida. Vibrar pensando que a gente tem que escolher viver todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar e decidir: eu quero viver. E é isso que nos fortalece, né? É isso que nos inspira a continuar. É diferente do que muitas pessoas acham, que o oposto da vida é a morte, não é real. A morte é algo natural, todos nós vamos passar por esse processo de transformação. O oposto da vida é a estagnação. O oposto da vida é quando a gente desiste. O oposto da vida é quando a gente para, é quando a gente deixa de acreditar. Então, que a gente possa celebrar a vida, em nome daqueles que foram, daqueles que não tiveram força, daqueles que não resistiram, daqueles que não suportaram as provas terrenas, como diz uma oração que tem aqui. A gente diga assim a vida, primeiro na gente, né? Eu estava falando ali com minha irmã, minha madrinha, quando a gente estava vindo, todos os dias eu escolho viver. E todos os dias a gente escolhe nascer de novo, né? Todos os dias. É todos os dias que a gente precisa decidir, escolher nascer de novo, né? Porque quando a doença chega à nossa casa, bate à nossa porta, é porque a gente esqueceu o caminho da vida. A vida é celebrar a cada momento, a cada instante, estar presente. Muitas vezes a gente não está presente nem na nossa vida. Eu costumo falar isso. Às vezes a gente está presente na vida de todo mundo, menos na nossa. E a vida sempre está nos convidando: volta para casa. A casa da tua alma, a casa do teu coração. O teu coração e a tua alma sabem o caminho. E para falar de parentesco corporal e parentesco espiritual, é muito bom a gente refletir sobre isso, né? Quando Jesus pergunta: quem são os meus irmãos, né? Quem é a minha mãe? Ele disse: a todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E muitas vezes a gente nasce numa família que a gente não tem muita afinidade. Mas é naquela família que a gente vai aprender a amar. As famílias consanguíneas, né, aquelas que a gente nasce pelos laços de sangue, pelo parentesco corporal, são as famílias que a gente vem estudar junto, aprender junto, principalmente sobre perdão, sobre reconciliação, sobre amor. É na nossa casa que a caridade precisa começar. E a gente vê muito isso. Às vezes tem pessoas que são maravilhosamente caridosas em todos os lugares, mas nas suas próprias casas são tiranos. Perdoa os erros de todo mundo, mas nas suas próprias casas são os juízes, né? Que estão o tempo todo ali. E aonde nós nascemos, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, os nossos avós, ali foram escolhas nossas. Antes da gente chegar aqui na Terra, independente da gente acreditar nisso ou não, se a gente está aqui já é o processo, a gente fez um plano espiritual. Ninguém nasceu do avesso, do nada, né? A gente fez um plano lá, e lá a gente combinou: olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E nesse processo a gente deixa lá no mundo espiritual os nossos irmãos, né? Os nossos laços espirituais. A gente deixa aqueles que estão lá torcendo pela gente. Tem gente que não reencarna com a gente para ficar lá, nos fortalecendo, nos ajudando, nos inspirando, né? Chegando mais próximo da gente. E aí a gente vem com essa missão. Nem sempre as pessoas se reúnem por amor, mas se reúnem para aprender a amar. O amor é o único caminho, gente. Só o amor. Só o amor cura, só o amor constrói, só o amor transforma, só o amor modifica, só o amor. E a gente nasce para amar. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, os grandes caridosos da humanidade, os grandes transformadores, eles diziam isso. A gente nasceu, não foi para juntar e ganhar muito dinheiro, para ficar rico. Não, a gente nasceu para amar e servir. A gente nasceu para isso, né? Servir. E servir vem da palavra vício, servir com vício. Jesus foi o maior exemplo disso, né? Ele serviu
do seu nascimento até a sua morte. E é esse convite que ele faz para a gente. Então, se a gente está aqui hoje, nessa casa espírita, se a gente está na família, eu sou filha de Ulisses e Luzia, eu fiz esse projeto lá no mundo espiritual. Né? Eu fico pensando assim, que eu nasci em Salvador, e eu moro aqui em Coité há 36 anos, 37 anos já. Né? Eu nasci lá em Salvador, e Painho nasceu em Euclides da Cunha, minha mãe nasceu em Nazaré das Farinhas. E aí, em um momento da vida deles, a vida juntou eles dois, para que a nossa família nascesse. Porque tudo tem um plano no mundo espiritual. Até aquele filho que falou, não planejei, a gente não planejou consciente aqui nesse mundo, né? Mas lá no mundo espiritual a gente prometeu que a gente teria isso. Então, as famílias por laços consanguíneos, o parentesco corporal é onde a gente vem aprender a amar e a perdoar. A reconciliação. Certo? Eu estava estudando essa semana para falar para vocês e estava lendo, eu até comentei hoje com Lívia, que eu fiquei impressionada que o amor mais poderoso de cura é o amor de uma mãe. A maternidade é um amor que realmente se aproxima do amor de Jesus. Tem um poema até que fala, né, um poema que fala sobre isso, que uma mãe optou pelo inferno e para o céu. Porque se ela disse que Deus não se doía pelos seus filhos que sofriam no inferno, ela como mãe preferia ir para o inferno, ficar com o filho dela, que tinha sido acusado para ir para o inferno, do que ir para o céu. É muito lindo esse poema, eu acho até que eu já recitei uma vez no centro. E fala sobre isso, porque o amor de mãe é desse jeito. E lá, nesse estudo que eu estava fazendo, falando de pessoas que eram condenadas à cadeira elétrica, né? Que é a injeção, a pena de morte, sempre, de 90% dos que passavam lá, o último nome que eles diziam era mãe. Eu queria estar com a minha mãe. Eu queria pedir perdão à minha mãe. Porque esse é um amor que restaura. Esse é um amor que cura. Então a gente precisa agora, que estamos aqui nessa casa hoje, pensar como eu estou cuidando da minha família. Como é a minha relação com a minha mãe? Né? Mesmo que ela já não esteja aqui, como foi essa relação? Será que eu tive tempo de perdoar, de reconciliar, de organizar? Como é a minha relação com os meus irmãos? Quantas vezes a gente está vendo na rua, chamando os outros na rua de irmão, e o nosso consanguíneo a gente não consegue perdoar. A gente é tirano, porque o exercício da caridade começa em casa. A gente primeiro precisa cuidar dos nossos também. É bom sim salvar o mundo, mas a gente primeiro precisa se salvar. Né? Quando a gente pega um avião e o avião vai cair, a aeromoça explica logo. Né? Pegue lá a cama. Primeiro você tem que botar em você, né? Para depois você tentar botar no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Porque se você tentar salvar o outro primeiro, você vai morrer todo mundo junto. A gente primeiro tem que começar na gente. E essa reconciliação que o Evangelho nos convida é: se você já se reconciliou com você hoje, você já se perdoou, né? Você já olhou para os compromissos que você assumiu, né? A gente sabe que o parentesco espiritual, ou a família que a gente chama de espiritual, é por afinidade, isso que a gente já sabe. São aquelas pessoas que a gente gosta de conversar, são aquelas pessoas que se sentem amadas desde a primeira vez que eu vi seu Gorita, há mais de 30 anos, né? Na minha adolescência, ainda na doutrina espírita, eu me apaixonei, eu achava ele máximo. Eu lembro muito do meu pai, o jeitinho dele, sabe? Né? Pai era um pouquinho menor, tu sempre há uma afinidade, eu sinto uma ligação espiritual com ele. Eu sei que se ele estivesse no mundo espiritual, ou quando ele chegar e ele me ver ainda perdido nas zonas umbralinas, ele vai lá querer me ajudar, me orientar, me buscar. Isso é afinidade, é claro. As pessoas que a gente gosta de conversar, as pessoas que incentivam a gente ao melhor, as pessoas que despertam o amor na gente. O amor, ele é despertado nas atitudes. Sabe como é que você sabe que você é amado? Quando você quer ser uma pessoa melhor para aquela pessoa. Quando a gente gosta de um exemplo, se eu gosto de Dani e eu sei que eu vou encontrar Dani, eu quero me arrumar melhor. Eu quero estar mais bonita, para quando Dani olhar para mim e falar: bicho, como tá bonita hoje? Que é assim que a gente quer. A gente quer ser admirado pelas pessoas que a gente ama. A gente quer ver beleza no outro. Esses são os sentimentos, essa é a afinidade espiritual. E assim como aqui na Terra, existe uma... Aí você deve ter perguntado assim: mas será, pai,
que eu tive 10 pais, né? Aí lá no mundo espiritual eu vou ter 10. Não, você vai ter o pai da sua afinidade. Aquele que você se sentiu filha. Aquele que você alimentou uma afinidade. Mas lembrando que nessa reencarnação a gente assumiu um compromisso de mudança, de perdão, de cura. Aquele irmão mais insuportável que a gente tiver, que a gente deve ter, né? Eu tenho, vocês devem ter, todo mundo tem. É aquele que mais precisa do nosso amor, que mais precisa da nossa misericórdia, que a gente precisa olhar, né? Com mais exatidão. Então, na ligação corpórea, na família corporal, é essa família que a gente precisa aprender. Os valores é muito importante. É lá que o sentimento de amor pode nascer. A função principal da família é o amor. Né? E esse amor ele só vai nutrir, ele só vai nascer, ele só vai crescer se houver perdão. Sem perdão é difícil amar. É como quem julga não tem espaço para amar o outro. Quando a gente está o tempo todo criticando, quando a gente está o tempo todo julgando, a gente não tem espaço para amar outra pessoa. O amor é um sentimento de atitude de despertar para o melhor. O amor sempre nos convida à reconciliação. E aí, pensando sobre isso, eu escolhi contar para vocês uma história de Chico. Vocês sabem que eu gosto das histórias de Chico Xavier. E para a gente, né, assim como Divaldo, Chico é a maior representação de caridade, de amor. É um modelo, assim como Cristo, a ser seguido. É um modelo de humildade. E humildade não é ser coitadinho, né, pai? Desarmar que Chico era vaidoso, ele usava peruca, ele queria ficar bonito, né? O Mano até brincava com ele. E ele dizia, ninguém tem direito de enfiar ao mundo. E é verdade, né? Ele queria uma peruca que deixasse ele mais ajeitadinho, não é para ele? Ele queria uma roupinha mais... Humildade não está relacionada à roupa. Humildade vem de humus, é pé no chão. Né? Humildade vem de pé no chão. Eu sei que eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Todos nós aqui. Daquele que está falando mais bonito, ou tendo um comportamento mais bonito, todos nós estamos numa escola de aprendizes. E cada um precisa melhorar em alguma área da vida. Cada um precisa se aperfeiçoar em uma área da vida. Então, todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para crescer, né? Para mudar. Então, é isso. Aí você olha para sua família corpórea. Seu pai, sua mãe, seu tio, todo mundo, aquelas pessoas ali, elas foram escolhidas por você, por sua afinidade espiritual, por sua escala de evolução para estar ali. E aí conta-se que Chico teve, a cunhada de Chico, né, teve um filho que nasceu tão deformado, né, que a própria mãe, ao ver o filho, se entrou no estado de depressão e loucura e foi internada. E as outras irmãs de Chico tinham muitos filhos, um tinha 8, outro tinha 12, e só sobrou para Chico cuidar dessa criança, né? Então ele não dava, ele parecia um ovoide mais ou menos, ele não deglutia, então Chico tinha que mastigar a comida bem para colocar na boca, para alimentar. E mesmo sendo cansativo, Chico gostava. E ele falava assim para a irmã, não, eu fico pensando, eu não queria que ele desencarnasse. Aí a irmã falava, ele só vai desencarnar quando ele tiver, como os pulmões dele é muito sensível, muito frágil, ele só vai desencarnar se ele pegar uma gripe, virar uma pneumonia. E Chico tinha todo o cuidado para isso não acontecer. E com todo o amor, dedicação e zelo de Chico, né, essa criança viveu 12 anos. 12 anos. E aí, quando essa criança, infelizmente, pegou uma gripe, às vezes ele tinha que deixar para fazer o trabalho espírita, e ele fica com o coração dele apertado. Quando essa criança desencarnou aos 12 anos, Emmanuel, vendo o desencarne, olha para Chico e disse assim, louvado seja Deus. Essa criança, essa alma, esse espírito tem 150 anos vivendo na escuridão, sem enxergar a luz, e através do seu amor, o olho dele foi aberto. 150 anos, vivendo na escuridão. E conta-se que a história desse rapaz foi um juiz, né, de uma época antiga, que quando não tinha ninguém para botar na guilhotina, ele inventava. Ele criava. Ele foi um juiz muito severo,
né? E ele trouxe esses processos, mas o amor de Chico libertou ele de 150 anos. Por isso que eu digo que o amor é o caminho. O amor é o caminho e a gente... mas eu já amei, eu já fiz tudo que eu podia. Não, ame mais um pouquinho. Quando não resta nada mais a fazer, ainda resta amar, né, pai? Olhar com amor. Olhar para o outro com amor. E para a gente amar, a gente precisa despir o nosso corpo e a nossa alma do julgamento. Para a gente amar, a gente precisa parar de achar que a gente é melhor do que o outro. Se fosse você fazer diferente, porque você não sabe, você não estava lá, você não tem história. Então, a história familiar é uma história de reconstrução, de reconciliação e de amor. A família que você nasceu, a família que você reencarnou, é lá que é o seu laboratório de experiência. É lá que é o seu laboratório de caridade. É lá que você precisa melhorar. É lá que você precisa perdoar. É lá que você precisa entender. E tem uns memes na internet que falam assim: ai meu Deus, eu vou logo resolver isso porque na próxima reencarnação eu não aguento mais. E é verdade. Porque se tu não resolver agora, Deus, você vai ter que vir de novo, né, pai? Vir de novo. Então não é melhor a gente querer resolver agora? Né? Eu falo muito assim: eu perdoo não porque eu sou boa, não. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Né? Porque senão, se o negócio vai estar pesado. Né? Não é isso, pai? E aí a gente precisa, então se eu já sei, não, eu nasci com essa família, essa diferença que a gente tem, essa diferença, essa dificuldade de entendimento, é porque eu preciso amar mais, é porque eu preciso perdoar mais. Dizem que um casal, como eu falei para vocês, a gente já tem um plano no mundo espiritual da nossa reencarnação. Claro que Deus não é determinista. Não existe esse negócio que o destino foi traçado. Nosso destino, ele é modificado todos os dias. Né? Você pode ter nascido, sim, para perder um braço, mas você fez caridade, você ajudou, você trabalhou em favor do outro e você vai sofrer um acidente e vai perder uma unha. Porque do mesmo jeito, eu estava falando para as meninas do carro, do mesmo jeito que tem essa história de fez, tem que pagar, o fez o bem, recebe o bem também. Não é só, o karma não está relacionado só às coisas ruins. E às vezes a gente fica muito aterrorizado por isso. O maior juiz que a gente tem é a nossa própria consciência. Eu estava falando para as meninas, eu tive uma comunicação do meu pai aqui no centro. Meu pai, ele começou a fumar aos 14 anos de idade. Ele desencarnou aos 64 anos de idade, vítima do cigarro. E ele lia a doutrina espírita, a gente já fazia evangelho no lar. A gente já falava sobre tudo isso. O pai passou 10 anos sem entender o que tinha acontecido ainda. Ele disse a mim: minha filha, eu não entendia, eu ficava assim, sem entender. Ele não estava no umbral, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Até que um dia algo se esclareceu para ele. Provavelmente a culpa tomava conta dele. Porque ele deve pensar: pô, o cigarro fez isso comigo, eu estou aqui por causa do cigarro. Mas Jesus não condena ninguém, não. Jesus não fica assim: seu cigarro. Não. Tem cobrança. Não, a cobrança é nossa. E às vezes a gente aqui como irmãos, a gente também fica cobrando os outros. Que dívida arruinada é essa que não participa? Que dívida é essa que você nunca paga? Não é isso. E é porque pegar eu pego todo dia. Eu nem estou fechando a conta, já abri outra. Né? Então, isso. O importante é aprender a amar. O importante é aprender a amar. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, se transforma. Quem ama, doa o melhor. E entender. Gente, todo mundo aqui que dentro dessa casa, eu preciso amar. Eu preciso perdoar. Eu preciso aceitar. Eu preciso respeitar. E eu preciso me curar. Porque quando eu me curo, eu ajudo os outros no processo de cura também. Quando eu me transformo, eu ajudo os outros no processo de transformação. Então tinha um casalzinho, eu vou dizer que é Daniel e João. O meu marido, já tem marido? João. Dani casou com João. Só que antes de Dani conhecer João agora, já havia um plano muito espiritual. Dani, quando tivesse 45 anos, vai conhecer João. Logo eles vão ganhar muito dinheiro juntos, porque no mundo espiritual é isso. Tudo é preparado. E aí, acontece isso, Dani conhece João, casa, e no instante dá tudo certo, eles começam a ganhar dinheiro, porque eles tinham que montar um espaço para cuidar de crianças, porque eles eram médicos, numa reencarnação anterior, e eles faziam muito abortos clandestinos, para se equilibrar com,
as vibrações kármicas que eles construíram, foi planejado no mundo espiritual, junto com a família espiritual deles, que eles reencarnariam. Numa idade, eles se conheceriam e abriam esse espaço. Mas que nada, Dani não lembrou, nem João lembrou. Começaram a ficar bem e coisa, nananana. Sabe o que acontece? A espiritualidade do lado de lá, que nos ama, que trabalha a nosso favor, precisamos intervir. Dani, aos 50 anos, engravida. Que é quase humanamente impossível, né? Apesar de toda a evolução. Porque senão ela vai ter que engravidar. Porque só o amor de uma mãe, né, desperta. E o que acontece? Dani engravida e Dani tenta de tudo para essa criança não nascer, mas a menina nasce linda, maravilhosa, encantadora, saudável. Mas Dani ainda não lembra mais João do compromisso que eles assumiram de abrir uma instituição, de cuidar de crianças. Dani ainda está resistente ao chamado que Jesus chama todos os dias. Eis que bato a porta, se abrir, jantarei contigo. Todos os dias Jesus bate a porta do nosso coração. Todos os dias, sem cessar. Mas se a gente não abrir, né? Ele espera no outro dia, vamos ver amanhã. Né? E aí o que acontece? Dani esquece. Aí Dani, 55, 56, e a sua filha, né? Ela botou o nome Daniela também, linda, maravilhosa, parecia um anjo de candura. E a espiritual dizendo, cadê Dani? Dani, bora, tem dinheiro já, tem um companheiro, tem um parceiro, tem condições de abrir a instituição. E Dani, quem está lembrando, está querendo viajar. Mais uma vez, a espiritualidade é obrigada a intervir. Leva a filha de Dani, tem uma febre alta, sem nada, não consegue controlar, a menina desencarna. Na dor, Dani começa a cuidar de outras crianças. É isso. Tudo coopera para um bem maior. A pior atrocidade que a gente está vendo aí no mundo coopera para a nossa evolução. Existe uma lei do progresso. O amor é sempre vencedor. Deus não desiste de nenhum de nós em nenhum momento. É aquela palavra que Jesus falou, nenhuma ovelha vai se perder no caminho, nenhuma. Sabe, se a gente tiver 1 milhão de irmãos no umbral, todos eles serão recuperados. Todos eles serão alcançados, cada um no seu tempo, mas o caminho é o amor. O caminho é o amor. E é por isso que a gente precisa se fortalecer dos bons sentimentos, para que a gente se afine no mundo espiritual com os bons espíritos. Porque a nossa conexão no mundo espiritual está relacionada à vibração da gente aqui na Terra. Se eu vibro no amor, com certeza, os espíritos cheios de amor, os espíritos cheios de bons sentimentos, eles vão estar sempre próximos a mim. Mas se eu sou uma pessoa que eu vibro todo dia na raiva, eu lembro de Davi, o neto de seu Gorita. Um dia um coleguinha dele na escola machucou ele. E a mãe dele, mas por que você não reagiu? Ele falou, minha mãe, eu não sou raivoso. Menino de 4 anos, viu? O menino me deixa de cabelo mais branco do que o meu já tá. Eu não sou raivosa. Aí eu falei, Lívia, passei 15 anos fazendo terapia para deixar de ser raivosa. Um menino com 4 anos já disse que não é raivosa. Sério. E aí, eu não esqueço essa frase de Davi. Quando a raiva quer tomar conta de mim, eu falo para mim mesmo, eu digo, eu não sou raivosa, como diz Davi. E a vida nos convidando a isso. Então, começa a perguntar como é que está. Só quando você olha para seu pai, para sua mãe, qual é o seu olhar? A constelação familiar, né, é uma técnica terapêutica que traz muitas respostas dentro da doutrina espírita para isso. E ela diz assim, olha, não importa como tenha sido a sua gestação, o seu nascimento, como foi que seu pai e sua mãe lhe criou, eles são seus pais. Eles lhe deram a vida e não tem nada mais importante do que a vida. E a gente precisa honrar essas pessoas. A gente precisa olhar para eles com amor. Como é que a gente ama? E eu já tive essa fase na adolescência que a gente ama a irmã de todo mundo, menos a da gente. A gente entende, eu queria que Joana fosse minha mãe. E você perde a adolescência. Ou é uma rio ali, não é assim? Eu queria que não sei quem fosse minha mãe. E a gente está excluindo, rejeitando aquela que nos deu a vida. Porque minha mãe não me deu mais, porque ela não tinha condição de me dar mais. Hoje a gente está falando sobre isso, da evolução que aconteceu. Minha mãe, Dona Luzia, ela disse que ela caminhava 13
Tinha que levar uma roupinha dentro da sacola para atravessar o rio e lá trocava para assistir aula. Olha a dificuldade, né? Tanto que ela concluiu o ensino médio depois que a gente já estava grande. Eu fui professora da minha mãe na faculdade. É isso que eu digo para vocês. Aí o que acontece? Aí eu ia para a escola a pé, porque minha escola era pouco. Hoje meu filho vai para a escola de carro. Olha como a gente evolui. E a gente quer reclamar. Eu estou aqui, gente, quantos espíritos foram assassinados? Para a gente ter o direito de fazer uma assembleia dessa aberta, para a gente falar sobre isso, quantos ficaram no caminho? Quantos foram tratados com preconceito, perseguidos, né? Quantos livros foram queimados? E a gente não quer honrar isso, a gente acha que a gente, porque a gente é um pouquinho, né? Mas a gente é um pouquinho mais porque alguém veio antes da gente. Alguém abriu esse caminho. E é por isso que a gente precisa olhar para a nossa família de origem. Porque mãe e pai me deu a oportunidade de estar aqui. Minha mãe e meu pai, em um momento da vida deles, me deu a oportunidade. Eu, Bárbara, a gente nasceu em casa. Eu, Bárbara e Patrícia, nós nascemos em casa. Nós nascemos de parteira. Já Ulisses nasceu na maternidade. Olha o processo como é a vida, que se renova todos os dias. E nós estamos aqui para renovar essa vida. Nós estamos aqui para dizer sim ao amor, para dizer sim. É fácil falar, não é não, filha? Né? Nós temos que exorcizar os nossos demônios todos os dias. Todos os dias a gente tem que escutar com ele do nosso lado e dizer, meu filho, tá bom, bora melhorar um pouquinho. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu escolho o caminho do amor. Para mim, aprender com o amor é muito mais fácil. Aprender com as pessoas que eu gosto, aprender, me educar é muito melhor do que a dor. Na dor eu fico apertada, eu fico agoniada. Eu não gosto de sentir nem dor de cabeça, eu fico mais jogar pedra, filha. Imagine, então eu escolho um amor para aprender. Dá tempo, a gente está aqui, dá tempo. Dá tempo aí, se o seu pai, eu tive um bom pai. Eu amei meu pai durante os 30 e poucos anos que eu convivi com ele. Quando ele morreu, né, quando ele desencarnou, eu tinha 30 e poucos anos. E eu fui muito feliz. Eu não tive culpa, não fiquei remoendo, não fiquei perguntando a Deus, oh meu Deus, não, porque eu fui uma boa filha. E minha mãe está mais tempo comigo do que meu pai, porque eu tinha que me organizar com manhã. Eu preciso me organizar e hoje eu amo minha mãe cada vez melhor, sabia? É bom demais esse negócio da gente amar, gente. A gente se reconciliar. Os meus irmãos, Bárbara, meu Deus, eu vivia em pé de guerra na adolescência da gente. Porque eu achava que mãe gostava mais dela do que de mim. Sabe? E hoje eu olho para a Bárbara com tanto amor, com tanto respeito, com tanta admiração. Né? Então assim, a gente é que escolhe mudar. As pessoas às vezes continuam com os mesmos comportamentos, mas é o nosso olhar que precisa mudar. Né? A gente precisa do nosso lugar emanar amor, emitir amor. Se reconciliar primeiro com a gente. Primeiro eu tive que trabalhar minha raivosa, como diz Davi. Primeiro eu tive que me perdoar, me liberar, achar que, porque uma altura dessa do campeonato, ninguém mais tem a obrigação de fazer a gente feliz. Só a gente pode se fazer feliz. A gente não tem o direito de querer que as pessoas mudem. Né? Hoje, uma menina do trabalho que eu estava fazendo, ela falou assim que o avô dela tem 84 anos. O avô não quer fazer uma cirurgia que tem que fazer. E que o avô já está ficando meio deprimido, não quer tomar banho. Eu falei assim, sabe o que você tem que fazer? Se o avô está lúcido ainda, ela está. Se o seu avô tem consciência dessa situação, tem. Vá arrumar seu avô. Para de ficar brigando com ele, cobrando dele. Viva os melhores tempos com ele que você puder. Quem sabe nesse exercício ele não resolve fazer essa cirurgia. Porque se ele não quiser fazer, ele ainda viver o melhor com você. É isso que a gente precisa. A gente precisa qualificar o tempo que a gente está aqui na Terra. A gente precisa amar melhor as pessoas. E essas pessoas começam na nossa casa. Na nossa casa. Chegar hoje em casa, o Miguel faz bem assim comigo. Mamãe, eu amo você. Olha, é bom a gente ouvir isso, né? Meu filho de 4 anos. Mas outro dia, sabe o que ele falou? Não quero mais você como mãe, 4 anos. Eu falei, tudo bem. Aí ele, vou procurar outra mãe. Vou procurar outra mãe. Eu falei, vai procurar um no supermercado. Ali naquela cadeira. Aí eu falei, como é bom de se evoluir um pouquinho assim, ó, né? Eu falei, pois é, meu filho, você pode até procurar outra mãe, mas mamãe não pode procurar outro filho. Porque mamãe ama você. Você pode até não amar mais mamãe, mas mamãe continua amando você.
Miguel tem 4 anos, ele tem direito de falar isso. Agora a gente, quando a gente não vai equilibrar, o que a gente fala? Eu também vou procurar outro filho! Eu também vou outro... É! Aí quem é a criança maior? É Paula ou Miguel? Então é isso. Qual é o seu movimento? O outro, às vezes, está muito ferido, está muito machucado. E eu costumo dizer que para quem tem machucado, até um carinho dói, né, mãe? Para quem tem machucado, até um carinho dói. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está ofertando, com o que a gente está oferecendo. Mas o recurso do amor é sempre respeitar o direito do outro. Aceitar o outro incondicionalmente como ele é. Não querer mudar as pessoas. Quando a gente está querendo mudar o outro, a gente está no papel da arrogância, do juiz. Mas quando ele diz, não, tá tudo bem, tá, anda lentinho assim mesmo, eu vou caminhando assim mesmo, porque eu quero essa pessoa ainda. Eu não quero desistir dessa pessoa. E é isso que a gente precisa na nossa família, não desistir. Não desistir, não desista. Não desista, não desista. Né? O amor, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser elaborado. Eu ainda tenho que contar uma história? Tá todo mundo olhando. Então tem uma historinha, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas se eu já contei, a gente vai repetir. Diz que um dia uma mãe ficava olhando assim o seu filho, brincando, no quintal da casa dela passava um rio. E ela sempre olhava, ela ficava lavando os pratos e olhando ali. Quando ela está assim observando, isso aconteceu na Austrália, que foi uma coisa que aconteceu de verdade. Ela viu que um jacaré vinha do outro lado na direção do filho. Então, ela correu em direção ao filho para puxar o filho, porque o filho não estava ouvindo lá, e o jacaré correu em direção ao menino, né? E aí disse que o jacaré grudou nas pernas e ela nos braços. E ela começou a gritar, e o jacaré com aquela força, com aquele poder, e ela gritando, segurando no braço, ela gritou até que um homem ia passando, um caçador, alguma coisa, conseguiu acertar. E a criança sobreviveu, passou 6 meses internada por diversas cirurgias. E foi um caso que saiu e teve uma repercussão. E aí os repórteres sempre iam lá entrevistar ele, perguntar como foi aquilo, né? E aí mostrava as marcas das pernas, o que o jacaré tinha feito nele, estava se recuperando. Ele, mas não, vem cá, você precisa olhar aqui os meus braços. E aí todo mundo ia olhar, estavam lá as marcas, né, das unhas da mãe dele. Ele falou, e essas marcas aqui? Minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe não desistiu de mim. É a marca do amor que eu não desisti. E a gente precisa não desistir. Primeiro da gente. Porque celebrar a vida é isso. Não desista de você. Dá tempo. Eu digo para mim, dá tempo ainda. Dá tempo da gente mudar tudo que a gente quiser. Dá tempo da gente ser feliz. Dá tempo da gente perdoar. Porque a gente está aqui ainda. Dá tempo da gente caminhar na linha do amor, né, pai? Da gente olhar para o nosso pai, para a nossa mãe com gratidão, para os nossos avós, para aquele irmão complicado, com respeito, com amor. Porque se veio a tua família, meu amor, é lá mesmo. É lá que tem que resolver. Se está na tua casa, é lá que tem que resolver. Né? Se o e-mail está no teu nome, é tu que tem que ler. E é isso que a gente precisa. Assumir e ter propriedade da nossa própria vida. E entender que as nossas afinidades estão muito mais relacionadas a quem nós somos, ao que sentimos, ao que nutrimos, do que o que a gente faz no dia a dia. Ser caridoso aos olhos do outro, para que todo mundo diga como você é bonzinho, é fácil. Difícil é ser caridoso quando ninguém está olhando, quando não tem plateia. É isso. Quem você é quando ninguém vê? Quando você chega em casa que não tem ninguém para lhe aplaudir. Né? Quem é que se revela em você? E ali você sinaliza o caminho da evolução. Obrigado.